Olá pessoal, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Nascimento, sou contador e estou hoje no Dicas 3.2 para finalizarmos como elaborar um plano de conta. Para aqueles que não assistiram os Dicas 1, 2 e 3, é bom que assistam. Também peçam a planilha, pois com certeza ficará melhor de entender e acompanhar este Dicas 3.2, até porque ele é um pouco mais demorado. Peço que curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Nosso canal está aberto às críticas e sugestões. Também para tirar dúvidas, caso surjam. Nossos vídeos são legendados, até porque não queremos aqueles que tenham necessidades especiais de fora. Hoje temos um presente para você que está acompanhando as nossas dicas. O nosso app de auxílio aos estudos para o exame de suficiência do CFC está disponível a custo zero no Play Store. Passem por lá e baixem à vontade. Como foi dito no início, que em alguns casos sairíamos do lado técnico, é justamente na elaboração do plano de contas, nesse Dicas 3.2, que saímos. Até porque é um assunto que demanda muito tempo. Daí concluímos de maneira descontraída, um bate-papo e sem muitos detalhes técnicos, pois demandaria mais ainda tempo do que demandou. Deixaremos para explicar com mais riqueza técnica quando dos lançamentos, como foi dito no Dicas 1. Fizemos isso para deixá-lo à vontade, pois acreditamos nesse momento ser a melhor maneira para que você entenda como montar um plano de contas. Não esqueçam, curtam, compartilhem e passem no Play Store e baixem o nosso app. Hoje a aula vai ser feita na frente do computador. Vamos lá? Vamos à prática, que é o que interessa. Vou apresentar a planilha e caso queiram para acompanhar as dicas, é só solicitar deixando seu e-mail. Nessa planilha temos os passos para a criação de um plano de contas, o nosso e o do exame de suficiência do CFC 2018.1. Também razonetes e diários com base nos planos de contas. Antes de começarmos, repassaremos o que é necessário para criarmos um plano de contas. Como foi falado no Dicas 3.1, os passos para criar um plano de contas dentro de um sistema de contabilidade ou mesmo para estudar são: primeiro passo, o código, que nesse caso é o número 1. Segundo passo é o nome e a descrição, que colocamos hoje CTC. Terceiro passo, máscara de entrada ou classificação interna. Sendo essa segunda descrição, classificação interna, termo utilizado na maioria dos sistemas. No nosso caso, criamos uma máscara de entrada com 5 níveis, sendo até o quarto nível sintética e o quinto nível analítica. O quarto passo são os níveis do plano de contas, que nesse caso são 5. Contas patrimoniais: 1 para ativo, 2 para passivo, 2.3 para patrimônio líquido, que está dentro do nível 2 de passivo. Contas de resultado: 3 para receita, 4 para custos e despesas e 5 contas de apuração. O quinto passo é a chamada ou código reduzido. Como falei, é bom que essa chamada ou código reduzido seja numérico, daí vai facilitar na hora da digitação. O sexto passo é o tipo, se a conta é sintética ou analítica, lembrando que as contas que sofrem lançamento são as analíticas. O sétimo passo é a origem, se a natureza da conta é devedora, credora ou indefinida. Como exemplo do quinto passo, que é o código reduzido, mostrei que ao invés de digitarmos 8 números, com o código reduzido, neste caso, bastam 2.
Também como exemplo do sexto passo, que é se a conta é sintético-analítica, também tomei como exemplo essa mesma conta, mostrando que até o quarto nível é sintética e analítica é o quinto nível, que são as contas que sofrem os lançamentos. Em relação à natureza da conta, sétimo passo, tomei como exemplo o quarto passo, mostrando que dentro da estrutura, ativo é sintética e devedora. Vale lembrar que a natureza da conta ativa é devedora, não podendo aparecer com seu saldo credor. Não esqueça que as contas sofrem as contas analíticas do ativo, tanto lançamentos a débito quanto a crédito. Falei que as contas do ativo têm natureza devedora e que não poderá ter seu saldo credor. No entanto, as contas redutoras, tipo depreciação, que está dentro do ativo, isso para reduzir, neste caso imobilizado, seu saldo será sempre credor. Essas contas redutoras também sofrem lançamentos tanto a débito quanto a crédito. Passivo é de natureza credora. Lembre que a natureza da conta passivo é credora, não podendo aparecer com seu saldo devedor. As contas analíticas desse grupo, do passivo, também sofrem lançamentos tanto a débito quanto a crédito. As contas redutoras do passivo tipo deságios a apropriar, que está dentro do passivo. No entanto, para reduzir, neste caso, debêntures, seu saldo será sempre devedor. Essas contas redutoras também sofrem lançamentos tanto a débito quanto a crédito. Deixei a conta patrimônio líquido para mostrar que, mesmo estando dentro do grupo do passivo, sua natureza é indefinida, mas é bom que seu saldo seja credor, lucro. No entanto, poderá aparecer devedor. Não esqueçamos que o saldo dessa conta é o resultado do ativo menos o passivo. As contas analíticas desse grupo sofrem lançamentos tanto a débito quanto a crédito. Receita é de natureza credora, sendo seu saldo sempre credor. As contas analíticas desse grupo de receitas sofrem lançamentos só a crédito e débito, desde que seja um estorno, é claro. A não ser que, dentro desse grupo, há as contas de dedução da receita, redutoras da receita, tipo impostos, incidentes sobre a receita, devoluções, etc., com saldo sempre devedor, sofrendo lançamento só a débito. A natureza da conta custos deixarei para explicar melhor quando dos lançamentos para apuração do CPV e do CMV. Despesas. A natureza da conta despesa é devedora, sendo seu saldo sempre devedor. As contas analíticas deste grupo sofrem lançamento só a débito e crédito, desde que seja um estorno. Não esqueça disso. Contas de apuração é de natureza indefinida e, neste caso, seu saldo poderá aparecer tanto devedor quanto credor. As contas analíticas deste grupo sofrem lançamentos tanto a débito quanto a crédito. Iremos entrar em detalhes em relação a este grupo quando do encerramento de exercício. Você pode estar se perguntando, por que falei que ativo tem natureza devedora e em seguida mostro as redutoras e falo que seu saldo tem de ser credor? Também em relação ao passivo, que é de natureza credora, com seu saldo sempre credor, e em seguida falo que as redutoras têm seu saldo sempre devedor. Também receitas com natureza credora e em seguida redutoras com saldo devedor. Também falei que em alguns casos a conta analítica sofrerá lançamentos a débito e a crédito, só lançamentos a débito e também só lançamentos a crédito. Quando do Dicas 4 você entenderá e também saberá quando a conta será lançada a débito ou a crédito, o que vai eliminar de uma vez suas dúvidas, e quando seus saldos deverão ser devedores ou credores. Por enquanto, vamos passar para o plano de contas para também relembrarmos alguns detalhes.
Vamos lá, pessoal, ao nosso plano de contas. Eu vou relembrar aqui só o que é ativo. É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Se você ver, ele frisa bem que é resultado de eventos passados. Para ser ativo tem que ser resultado de eventos passados e que tem que fluir futuros benefícios econômicos. Vamos para ativo circulante. Relembrando, ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer quaisquer dos seguintes critérios. Primeiro, espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. Segundo, está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Terceiro, espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Ou quarto, é caixa ou equivalente de caixa conforme definido na NBC TG3, demonstração dos fluxos de caixa, a menos que sua troca ou uso para a liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Vamos lá para onde aponta esses critérios. Eu tenho aqui dentro do meu ativo circulante disponível clientes, outros créditos e aplicações financeiras. Pode-se considerar clientes, outros créditos e aplicações financeiras como disponível. Nós temos estoques e nós temos despesas pagas antecipadamente. Vamos lá para o que é disponível. Disponível, composto pela disponibilidade imediata, representadas pelas contas de caixa, bancos, conta movimento, cheques para cobrança e aplicações no mercado aberto. Se você ver, está justamente aqui. Aplicações financeiras, clientes, outros créditos, tudo disponível. Agora vamos para mercadorias. Estoque. O termo estoque refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio. Bens em processo de produção para venda ou para uso próprio, ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio. Dentro do ativo circulante, como está aqui no ativo circulante, espera-se que seja realizado, pretende-se que seja vendido. Também aqui no critério 2, mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Estoques. Aí nós temos despesas pagas antecipadamente. Despesas antecipadas. As despesas antecipadas são aquelas pagas ou devidas com antecedência, mas referindo-se a períodos de competência subsequente. Vamos lá. Eu peguei aqui no meu disponível e vou abrir o disponível. Como está? Representado pelas contas caixa. Olha a conta caixa aqui. Bancos contra movimento. Olha, bancos contra movimento. E também aplicações financeiras. Vamos aqui no clientes. No cliente nós temos duplicatas a receber. E nós temos as redutoras de duplicatas a receber, ou no geral de clientes, que são os créditos vencidos e não liquidados, aqueles que a empresa tem direito a receber, perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa e ajustes ao valor presente. Nós temos em outros créditos
Bancos, conta vinculada, títulos a receber, cheques em cobrança. Olha aqui, ó, no disponível, cheques em cobrança. Se você vier aqui para o ativo circulante, espera que seja realizado. Cheques em cobrança, dividendos a receber, importação em andamento, adiantamentos a fornecedores, tudo com a mesma natureza do disponível, que está segregado aqui como outros créditos, só para um melhor entendimento. Vamos para aplicações financeiras. Em aplicações financeiras, nós temos com rendimento pós-fixado e pré-fixado, nós temos ações e nós temos debêntures. Vamos voltando. Eu coloquei aqui no disponível e a conta analítica, porque até agora só temos conta sintética da conta caixa, seria caixa geral ou fundo fixo de caixa. De bancos, conta movimento, seriam o nome das entidades, tipo o Banco do Brasil, olha a propaganda, Caixa Econômica Federal. De aplicações financeiras, também coloquei Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em duplicatas a receber, eu repeti duplicatas a receber, mas caso a empresa queira, poderia colocar o nome a razão social de cada cliente. E abaixo de duplicatas a receber, como eu falei, nós temos os créditos vencidos e não liquidados, que são as redutoras. Para que chegasse a analítica, bastaria colocar aqui abaixo o 112.02001 com o mesmo histórico, mesma descrição. E outros créditos, nós temos bancos conta vinculada, títulos a receber. Eu abri um aqui, analítica, só para que você entenda melhor, porque senão nosso plano de contas ficaria muito grande, porque cada grupo desse aqui ainda tem sua analítica ou suas analíticas. Aí eu coloquei aqui em cheques em cobrança, só repetir como eu dei o exemplo em cima, acrescentei só o quinto nível e repetir cheques em cobrança. Eu poderia também, se eu quisesse, colocar aqui o nome do escritório de cobrança que está encarregado desses cheques. Dentro de outros créditos, nós temos aqui adiantamentos a fornecedores. Aí, se você prestar atenção, eu também acrescentei aqui fornecedores de mercadorias, imobilizados e fornecedores de, que poderia ser serviços. É bom você atentar em relação aqui a esse caso da analítica. Eu coloquei adiantamentos a fornecedores e poderia aqui, no lugar de colocar como fornecedores de mercadoria, eu poderia imobilizar, eu simplesmente poderia colocar a razão social de todos os fornecedores. Aqui ela fica analítica, mas meio sintética, né? Mas no caso, o financeiro terá o que compõe o saldo dessa conta, ou dessa outra. Já em adiantamentos a empregados, eu coloquei aqui adiantamento de salário e adiantamento de 13º. E tenho também aqui embaixo empréstimos a empregados, para você ver. É bom não confundir adiantamento de salário e adiantamento de 13º. Você poderia colocar aqui empréstimos a empregados, mas veja, não seria um adiantamento. Seria sim um empréstimo. Há contadores que colocam simplesmente adiantamentos a empregado e consideram o empréstimo como adiantamento. Mas quando você segrega, você tem uma visão melhor o que é realmente adiantamento e o que é realmente empréstimo a empregados.
E nós temos aqui tributos a recuperar, a compensar. Se você prestar atenção, eu marquei aqui compensar, o comp coloquei em vermelho. Aí nós temos aqui IPI a recuperar, aí eu coloquei verde, só para exemplificar aqui os tributos a recuperar. Nós temos IPI, ICMS a recuperar, PIS, PASEP a recuperar, COFINS a recuperar. Aí eu deixei essas interrogações aqui para que vocês me digam se imposto de renda retido na fonte é compensar ou é recuperar. E o exemplo do compensar eu deixei aqui com tributos pagos a maior ou indevidamente. Eu simplesmente vou compensar aquilo que eu paguei a mais. E a recuperar aquilo que foi apurado na minha entrada, para na hora da apuração eu simplesmente recuperar esse imposto. Dentro de aplicações financeiras, aí nós temos aplicações financeiras com rendimento pós-fixado e pré-fixado. Aí aqui é a mesma coisa. A analítica seria a entidade financeira onde a aplicação está, do pós-fixado e do pré-fixado. Nós temos aqui ações e nós temos debêntures. Tudo isso ainda dentro das aplicações financeiras que estão dentro do disponível, dentro de aplicações financeiras aqui, dentro do circulante, dentro do ativo. Aí nós temos estoques, estoque de mercadoria, produtos ou insumos. Aí nós temos aqui as analíticas de estoque de mercadoria, matéria-prima, material de acondicionamento, outros materiais de consumo, produtos acabados e produtos em elaboração. Se você voltar aqui, dentro do nosso circulante, onde se diz, pretende-se que seja vendido no primeiro critério ou no segundo, está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado, nós temos a mercadoria. E nós temos ali no primeiro critério, depois de pretende-se que seja vendido, nós temos consumido no decurso normal do ciclo operacional. Aí se você vem aqui, mercadoria, propósito de ser vendido. Matéria-prima, consumido na produção. Material de acondicionamento também. Outros materiais de consumo industrial. Nós temos produtos acabados que estão prontos para ser negociado ou vendido. E nós temos produtos em elaboração, que depois de elaborado vira um produto acabado. Muitas vezes se confunde estoques só com estoque de mercadoria. Mas você pode ver que aqui nesse quarto nível nós temos aqui bem claro o estoque de mercadorias, produtos e insumos. Vou fechar aqui, senão fica muito grande. Aí nós temos o almoxarifado, nós temos o almoxarifado de manutenção e temos um almoxarifado para o administrativo. É bom não confundir o almoxarifado com estoque de mercadoria, produtos e serviços. Todo esse material está destinado à produção, ou então à venda, que no caso é a mercadoria. Já no almoxarifado, são materiais de uso e consumo, tipo material de escritório, está lá dentro do almoxarifado, na hora que precisa se manda pegar. É diferente. Você pode ter até aqui dentro do teu almoxarifado de manutenção, alguma coisa que seja algum produto que seja utilizado como matéria-prima. Mas quando ele está dentro do estoque,
ele vai ser utilizado na elaboração de um produto, vai estar na linha de produção. E quando ele está aqui no almoxarifado, ele vai ser consumido, ou pela manutenção ou pelo administrativo. É bom não esquecer disso. E como eu coloquei aqui, que o termo estoque refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio, no curso ordinário do negócio. Bens em processo de produção para venda ou para uso próprio, ou que destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio. Aí para você ver, eu tenho aqui no estoque, que aqui também é estoque. Só que aqui é estoque e aqui é estoque de mercadorias, e aqui é estoque de almoxarifado. Aí nós temos aqui as perdas e o ajuste ao valor presente. Nós temos as despesas pagas antecipadas, e as despesas antecipadas são aquelas pagas ou devidas com antecedência, mas referindo-se a períodos de competência subsequente. Aí vou abrir a conta para que você dê uma olhadinha. Veja, despesas pagas antecipadamente no mês seguinte ou de exercício seguinte. No de mês seguinte nós temos aqui prêmios de seguro a apropriar e temos assinaturas e anuidades. Esse prêmio de seguro, assinatura anuidade, isso dentro do período de apuração. E nós temos a mesma coisa aqui no exercício seguinte. Deixa eu diminuir. Você vê, o plano de contas, ele tem que ser analisado com calma. Mas quando você chega aqui no ativo circulante, que você descobre simplesmente que dentro do teu ativo circulante você tem disponível e você sabe o que é um disponível. Simplesmente você vai saber qual é a tua conta analítica. Não tem errada. E eu coloquei aqui até algumas observações para que fique melhor entendido por vocês. Nós vimos aqui o que estava dentro do circulante. Eu vou dar uma diminuída aqui para não tomar de conta da tela toda. E vamos ver agora o que é não circulante. Vocês lembram que na dicas 3.1 eu disse o que era circulante. E eu disse que o que não tivesse classificado como circulante seria não circulante. Aí eu vou abrir aqui o não circulante. E nós temos aqui realizável a longo prazo. Eu vou abrir aqui o ativo circulante só para que vocês vejam o comparativo entre um e outro. Abaixo de não circulante eu tenho o disponível. Depois eu tenho estoques e despesas pagas antecipadas. Já abaixo do não circulante eu tenho o realizável a longo prazo. Quer dizer, o que não é circulante é aquilo que não está dentro do período de apuração. Ele é não circulante, então ele vai para o realizável a longo prazo, que antes era exigível a longo prazo. Aí o que é que eu tenho dentro do realizável a longo prazo? Eu tenho duplicatas a receber. Para você ver, dentro do meu realizável a longo prazo eu tenho duplicatas a receber. E dentro de clientes que estavam lá dentro do meu circulante, eu também tenho duplicatas a receber. O que é que você tem que atentar na hora do exame? Que é aquilo que está dentro do período de apuração, ele vai estar dentro do circulante. E o que não está dentro do período de apuração, ele vai estar no realizável a longo prazo. No caso, as contas elas se repetem.
Como eu tenho aqui duplicatas a receber, eu tenho aqui empréstimos compulsórios. Eu tenho, vamos lá, né, duplicatas a receber, aí eu tenho as contas redutoras, eu tenho títulos a receber, como eu tenho lá em clientes, eu tenho bancos, contas vinculadas, eu tenho realizável com controladora, controladas e coligadas, com sócios administradores, aplicações financeiras. Olha aqui, ó, aplicações financeiras. Só que essa aplicação financeira, ela frisa bem. Aplicações financeiras com rendimento pré-fixado. E eu falei o quê? Que estão dentro do período de apuração. Já que nessas aplicações financeiras, elas não vão estar, elas vão ter as mesmas contas que eu tenho ali, mas elas não vão estar dentro do período de apuração. Nós temos aqui depósitos judiciais, que nós poderíamos ter também dentro do nosso circulante, depósitos judiciais. Nós temos empréstimos compulsórios, obrigações da Eletrobras, créditos, que não adianta eu começar a comentar sobre cada conta analítica, porque demanda de muito tempo, vai ficar chato, nem vocês vão entenderem nada. Aí é por isso que eu estou deixando a planilha, porque você simplesmente já tem um bom material, com algumas observações. Essas observações vão ser enriquecidas de acordo com nossas dicas. E alguma dúvida que surja, você vai fazer o questionamento e eu vou responder. Aí nós temos aqui tributos a recuperar, que como nós tínhamos lá em cima, também do mesmo jeito dentro de outros créditos. Tributos a recuperar. Só que esse tributo aqui é dentro do exercício, tá? Do período de apuração. E esse outro tributo a recuperar não. Aí foi por isso que eu não coloquei aqui as contas analíticas. Foi como eu falei para você, fica muito grande o plano de contas e ficaria sem sentido. É melhor que a gente vá acrescentando algumas contas depois, de acordo com o que a gente vai fazendo nos lançamentos. Nós temos também as despesas pagas antecipadamente, como nós temos lá em cima despesas pagas antecipadamente, e nós temos aqui depósito por incentivos fiscais, que também Finor e Finame. Coloquei só a tipo de exemplo, quase todo plano de contas tem. Aí vamos agora para... Coloquei aqui investimentos. Deixa eu dar uma diminuída aqui, para não ficar tão grande. Aí eu coloquei aqui investimento. Recursos aplicados em participações em outras sociedades e em direitos de qualquer natureza que não se destinam à manutenção da atividade da empresa. O conceito principal é que a empresa não deve usar os bens nas suas atividades rotineiras, ações, patentes, obras de arte, imóveis destinados ao arrendamento e imóveis não utilizados. Para você ver, nós temos imobilizado, que é aquilo que é utilizado, e nós temos os investimentos, que pode ter o imobilizado e não ser classificado, vai estar dentro do não circulante. Caso você queira, eu vou até abrir, antes mesmo de abrir o ativo realizável a longo prazo, vou abrir esse investimento. Você pode ver que eu tenho investimento controlados e coligados, participações, outros investimentos permanentes. Eu vou abrir aqui a conta de outros investimentos permanentes. Tá vendo? Ó? Obrigações, créditos, empréstimos, objetos de arte, calções permanentes. Eu também tenho a provisão para perdas. Eu tenho aqui, ó, em participações por incentivos fiscais. Mas você pode ver, a maioria aqui dos meus investimentos, eles estão ligados a coligadas, a controladas, outras participações, incentivos. Aí nós temos aqui o imobilizado, é o conjunto de bens necessários à manutenção que eu acabei de falar, das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível,
aqui para o edifício, máquinas, etc. Tangível, aquilo que você vê e aquilo que você pega. Vou abrir também imobilizado. Aí nós temos aqui móveis e utensílios. Ele abrir móveis e utensílios, terrenos, edifícios, construções. Imóveis, né? Terrenos, edifícios e construções. Aí nós temos aqui móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, que você abre a conta analítica e dentro de móveis e utensílios que você classificou, você vai abrir uma conta para cada um. A mesma coisa nas máquinas, equipamentos e ferramentas. Você pode simplesmente colocar aqui na analítica, eu vou abrir aqui só a título de exemplo, imóveis e utensílios, vou inserir, vou colocar aqui não tem móveis e utensílios, você cria uma com móveis. E outra com utensílios. Pronto. Você vai ter dentro de móveis e utensílios, você tem as analíticas móveis e as analíticas utensílios. Vou excluir. A mesma coisa vai acontecer com máquinas, equipamentos e ferramentas. Você vai abrir uma para máquinas, uma para equipamentos e outra para ferramentas. Em veículo você vai ver como é que você vai colocar. Se de repente dentro de veículo você pode colocar motocicleta, carro de passeio, caminhões. Você tem recursos naturais que você vai discriminar e assim em diante. Deixa eu fechar aqui. Benfeitorias em propriedade de terceiro. Quando você abrir, você vai colocar benfeitoria na propriedade A, ou da rua tal, ou do bairro tal, e assim em diante. Agora é bom, eu falo assim, tal, mas não é para depois dizer que eu estou falando que você pode colocar aí uma conta analítica, benfeitoria no imóvel tal, né? É claro que vocês sabem disso. Você vai ter que seguir um padrão. Aí nós temos aqui imobilizado e adiantamento, que seria mais ou menos a mesma coisa, só que esse aqui é uma benfeitoria e isso aqui é uma construção de um imobilizado. E nós temos também as depreciações, amortizações e exaustões acumuladas. Aí dentro delas nós discriminamos depreciação de edifícios, de imóveis e utensílios. Eu criei nesse formato, mas eu poderia simplesmente também aqui abaixo de imóveis e utensílios, dentro de terrenos, né? Eu simplesmente colocar terrenos e em seguida colocar a conta de depreciação. Aí eu ia ter o saldo da conta terrenos, embaixo ia ter a depreciação e imóveis eu ia ter o total. Fica a critério de cada um, também estaria correto. Vou deixar aqui imobilizado e vou abrir aqui o intangível. Aí, intangível. A intangível, identificável não monetariamente em substância física. Foi o que eu disse com aquele tangível, né? Aquele tangível é que você vê e você pega. Na questão do intangível, é que você não vê e você não pega, no entanto ele existe. Então, ativo é identificável quando é separável, isto é, capaz de ser separado ou dividido da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, tanto individualmente ou em conjunto com contrato ativo ou passivo relacionados, ou ainda origina direitos contratuais ou outros direitos legais, dependentemente de esses direitos serem transferidos ou separáveis da entidade ou separáveis da entidade de outros direitos e obrigações. Deixa eu editar isso aqui que ficou curtinho aqui, mais um pouquinho. Pronto. Agora ficou melhor.
Dentro do intangível nós temos marcas, direitos e patentes, fundo de comércio, e nós temos a amortização desses dois aqui em amortizações acumuladas. Então, como eu disse, você não vê uma marca, você não vê um direito nem pega no direito, você não vê uma patente nem pega na patente. Existe um documento que registra uma marca, existe um documento que registra o direito, existe um documento de uma patente, mas a patente em si você não vê nem consegue pegar, é diferente de um veículo. Um veículo tem o documento e você consegue ver o veículo. Aquilo que você não consegue ver, mas está dentro disso aqui, ele é intangível. Você não consegue ver nem pegar. E aquilo que você consegue ver e você consegue pegar, ele vai estar dentro do imobilizado, que é tangível. E uma coisa que tem forma que você possa pegar e que você vê. Dentro do intangível, aí nós temos, eu não abri aqui entre marcas e patentes, porque foi como eu falei para você. O quinto, a conta analítica, ela estaria dentro do quinto grau. Aí eu abriria aqui 124.01001 para marcas, aí colocaria 002 para direitos e 003 para patentes. A mesma coisa aqui no fundo de comércio. Eu ia simplesmente classificar o fundo de comércio que eu tenho. Mas eu coloquei aqui, ó, também, aqui eu coloquei dentro de amortizações acumuladas, eu coloquei logo para as três, de marcas, direitos e patentes. Mas eu poderia simplesmente colocar um para amortizações de marca, um para de direitos e outro de patente. Ficaria melhor que você num bater de olhos, você simplesmente conseguir tirar um valor do outro. Da marca, então, eu tenho aqui marca, eu tenho 10 mil reais, eu tenho de amortização R$1.000. Nesse caso não, você teria que ter um controle à parte para poder ter o valor de marcas, direitos e patentes. Mas também tem que se ter o cuidado para que esse plano de contas ele não fique assim enorme, impraticável. Também, caso você quisesse, como esse aqui tem 5 níveis, você teria o que? Com 6 níveis. Mas eu não aconselho, com 5 níveis está de bom tamanho. Agora vamos, deixa eu diminuir isso aqui. A questão da construção do plano de contas tem que ser pensado, tem que ser estudado, para que no final ele sirva para alguma coisa. Porque se você não tiver cuidado, vai acontecer o quê? Você vai ter um plano de contas que no final não vai servir para nada, não vai fornecer informação nenhuma, muito menos dar subsídio para a administração. Vamos passar agora para o passivo. Pronto. Eu falei que passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Pronto. Aí vamos abrir o nosso passivo. Aí nós temos circulante. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer quaisquer dos seguintes critérios. Primeiro, espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade. Segundo, está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado. Terceiro, deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço. Ou, quarto, a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Observação. Os termos de um passivo que podem, a opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. Redação alterada pela resolução CFC número 1376/2011.
Veja, eu tenho meu passivo circulante, aí eu vou abrir aqui o passivo circulante. Para você ver que ele segue a mesma lógica do meu ativo circulante. Eu tenho dentro do meu passivo circulante, eu tenho empréstimos e financiamento, eu tenho debêntures, eu tenho fornecedores, eu tenho obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, outras obrigações, e eu tenho dividendos, participações e juros sobre capital próprio. Aí veja, abaixo do meu passivo circulante eu tenho empréstimo e financiamento. Ó. Acredito que não precise comentar o que é um empréstimo ou um financiamento, correto? É porque o empréstimo é aquilo que você adquire em moeda corrente. Você pega o dinheiro e fica devendo dinheiro. Aí você vai pagar juros, vai pagar tudo em cima daquela moeda que você pegou. E já o financiamento é quando você compra um veículo e você não paga. Quem paga é a entidade financeira e você fica devendo à entidade financeira. Dentro de empréstimo e financiamento, aí nós temos empréstimos nacionais, estrangeiros, financiamentos nacionais, financiamentos estrangeiros, nós temos títulos a pagar, nós temos adiantamentos sobre capital, sobre contratos de câmbio, e nós temos controladora, controlados e coligados. Veja, eu vou abrir aqui só para que vocês vejam, porque tem aqui empréstimos nacionais, que foram empréstimos contraídos dentro do Brasil, e nós temos empréstimos estrangeiros, financiamentos nacionais e financiamentos estrangeiros. Dentro do empréstimo nacionais, eu abri um leque e aí eu tenho as analíticas, quer dizer, eu peguei moeda, empréstimo em dinheiro, e quem emprestou foi o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Olha a propaganda, não estou ganhando nada com isso. E nós temos os financiamentos, também coloquei aqui, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Acho que eu sou muito brasileiro. Vamos lá. Que são as analíticas. Eu tenho aqui estrangeiro, aí se eu tivesse contraído algum financiamento com alguma entidade estrangeira, aí eu ia colocar aqui o nome da entidade estrangeira com uma conta analítica. Eu vou diminuir essa daqui porque acho que não tenho que explicar muito em relação a empréstimos e financiamento. Isso aqui é mais para você ver a estrutura. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, não esqueça, pergunte. Isso vai ser bom para mim. Nós temos debêntures. Aí eu tenho aqui debêntures conversíveis. Eu coloquei até uma observação aqui. O que é uma debênture? Eu acredito que todos saibam, mas é tanta coisa para que se estude que às vezes uma única palavra você esquece na realidade o que é o significado, como descrever o que é aquilo. Aí foi por isso que eu coloquei aqui do lado. Deixa eu editar também para ficar mais arrumado. Vou colocar aqui em maiúsculo. Pronto. Aí eu coloquei aqui: debênture é um título de crédito representativo de um empréstimo que uma companhia realiza junto a terceiros e que assegura a seus detentores direitos contra a emissora, estabelecida na escritura. Vamos lá. Pronto. De novo. É um título de crédito representativo de empréstimo que uma companhia realiza junto a terceiros e que assegura a seus detentores direito contra a emissora, estabelecido na escritura de emissão. Pronto, aí aqui nós temos debêntures conversíveis em ações e debêntures não conversíveis. Como o próprio nome diz, é um título. A empresa emite um título com o nome de debênture e outras empresas compram esse título. Esse título, essa debênture, ela pode ser convertida em ação, quer dizer, a empresa que comprou o título tem a opção de transformar ela em ações, se detentora das ações dessa empresa que pediu
essa moeda através desse documento ou não. E dentro desse título, né, tem normas estabelecidas de como é que vai ser o pagamento, como é que vai ser corrigido, como é que não vai ser. E nós temos também o deságios a apropriar dessas debêntures. Aí vamos lá, fornecedores. Eu coloquei aqui também, eu ia colocar a observação do empréstimo de financiamento, mas resolvi que não. Coloquei que fornecedor é aquele que fornece mercadoria, é claro, né? Bens ou serviços ao consumidor, nesse caso à empresa. Beleza? Aí nós temos fornecedores nacionais e nós temos fornecedores estrangeiros. Eu ainda abri aqui até o 5º nível de fornecedores nacionais, mercadoria de ativos, materiais de consumo, serviços e outros fornecedores que você não consiga classificar dentro disso. Que é até meio difícil, né? Você não conseguir classificar. Mas como é prática de se colocar esses outros fornecedores, eu coloquei. Só tem que ter cuidado a não querer classificar tudo como outros fornecedores. Aí fica ruim, né? É a mesma coisa de você estar lá no grupo de despesas, você colocar despesas diversas. Vou fechar aqui fornecedores e vou abrir obrigações tributárias. Aí eu tenho aqui impostos e contribuições a recolher. Vamos lá. Aí eu abri uma observação também aqui. Obrigações. O que são obrigações? São dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza assumidos perante terceiros, ou bens de terceiros que se encontram em nossa posse. Pronto, são obrigações. Isso de maneira geral, né? Aí eu tenho aqui impostos, contribuições a recolher, dentro das minhas obrigações tributárias. Aí você pode ver, eu tenho PI, ICMS, ISS, provisão para imposto de renda, provisão para contribuição social, imposto de renda por estimativa, também contribuição social, imposto de renda retido na fonte, PIS, PASEP, CONFINS, provisão para o IOF. Tem contadores que gostam de segregar os impostos e contribuições e separam. Aqui poderia ter também o ISS, tá aqui. Separam tipo, o imposto de contribuições, aí eles colocam ISS, IPI, ICMS, ISS, aí colocam no outro grupo imposto de renda e contribuição social, e no outro, terceiro, eles colocam os retidos à parte, né? Eles colocam imposto de renda, contribuição social, PIS e CONFINS, que são aqueles com base no lucro real e por estimativa, e colocam os retidos, sai segregando. Aqui eu coloquei tudo dentro do mesmo nível, dentro do mesmo grupo. Aqui também temos obrigações trabalhistas e previdenciárias. Aí nós temos obrigações trabalhistas com pessoal, salários ordenados, colaboração de gratificações. Nós temos obrigações previdenciárias, que é o INSS e o FGTS. E nós temos as provisões, que são provisões de férias, 13º, o INSS sobre as férias e o FGTS sobre o 13º. Quando você olha aqui, você vê que eu tenho as previdenciárias, INSS e FGTS. O que é que vai acontecer? Eu estou fazendo a minha provisão e depois vou ter que transferir. Lá. Temos outras obrigações, seria adiantamento de clientes. Você tem lá no ativo adiantamentos a fornecedores, quando você adianta, e aqui você é a empresa que fornece e você tem o adiantamento dos seus clientes. Aí você tem suas contas a pagar, também para cada um. Aqui você pode colocar o adiantamento de clientes, você pode ou repetir no 5º nível essa mesma descrição, ou simplesmente classificar seus clientes ou abrir outra conta como se enquadrar melhor na empresa.
Aqui dentro de contas a pagar você também pode simplesmente colocar contas a pagar, ou você pode colocar conta A de B, conta B de C. Feito tem aqui em energia elétrica, gás e telefone a pagar. Aí você vê, aí aqui já tem energia, água, apagar, telefone. Contas correntes, nós temos seguros. Você pode colocar aqui seguros a pagar, que fica genérico, né? E você poderia também colocar seguro contra incêndio, seguro de vida, e simplesmente deixar melhor discriminado. E o administrador, ao pegar o teu balancete, ele vai ter uma visão melhor. Apesar que, estando aqui em seguros a pagar, se ele quiser isso detalhadamente, ele vai pedir ao financeiro, que vai fornecer para ele. Nós temos outras obrigações. Foi como ele disse, é bom você segregar e dar um título identificável a cada conta. Não pegar e simplesmente dentro de outras obrigações abrir e jogar lá como se fosse despesas gerais, que não fica muito bem. Isso, como eu dei o exemplo lá dentro de outras obrigações, né? Essa também serve do mesmo jeito. É bom atentar para esse tipo de coisa, para que não fique feio o seu plano de contas. E nós temos dividendos, participações e juros sobre capital próprio. Aí temos dividendos, como ele disse, aqui em outras obrigações, participações e juros sobre capital próprio. Dividendos, propostos e dividendos a pagar. Aí tem participações, propostas a administradores, propostas a empregados, participações a pagar, e temos aqui juros sobre capital próprio, sendo que aqui simplesmente repetiu-se a mesma descrição, porque conta sintética não sofre lançamento, o que sofre lançamento é a conta analítica. Pronto, aí vou recolher aqui. Veja, nós temos aqui o que era passivo circulante e agora não circulante. Aí, como eu falei no Dicas 3.1, tudo que não for circulante é não circulante. Agora você vai poder conferir, como a gente conferiu lá em cima, no ativo não circulante. Eu vou abrir aqui o não circulante e eu tenho empréstimo e financiamento. Veja, eu tenho no meu passivo circulante empréstimos e financiamentos. Aí, quando a gente vem aqui para o passivo circulante, ele deixa bem claro que espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade. Então, se eu tenho passivo não circulante, é porque ele não vai ser liquidado durante o ciclo normal da entidade. Isso em empréstimo e financiamento. Eu não vou conseguir pagar esse empréstimo e financiamento dentro do ciclo normal. Então ele está sendo classificado como não circulante. E dentro de empréstimo e financiamento, que não é necessário que eu diga o que é empréstimo e financiamento, nós temos empréstimos a nacionais que repetem do mesmo jeito empréstimos de financiamento aí, ó. Tá vendo? Ó, nacionais, estrangeiro. Quer dizer, não adianta fazer um bicho de 7 cabeças. Se você conseguir entender o que é ativo circulante, você sabe o que é não circulante. E, consequentemente, você vai saber o que é passivo. Aí você vai saber o que é circulante e o que é não circulante. Porque, na realidade, se repetem, só que com naturezas diferentes. Aí nós temos também títulos a pagar, que para você ver, eu não coloquei nem contas de quinto nível as analíticas, porque empréstimos nacionais, aí seria do mesmo jeito, olha, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal.
E financiamentos também. Títulos a pagar, você ia colocar o nome da entidade credora do título. Em controladora controladas e coligadas, você ia abrir aqui 2210601 para controladora, 002 para controladas, 003 para coligadas e assim em diante. E no final nós temos a conta redutora. Só para lembrar que eu falei muito no cadastro, né? Chamei a atenção em relação à natureza da conta. Você pode ver que no final aqui, o meu passivo ele está com a origem, né? A natureza aqui, credora, que não pode aparecer com saldo devedor. E olha, vai. Mas quando eu chego aqui na minha redutora, né? Eu tenho encargos financeiros a transcorrer. Aqui, ó. Eu tenho a devedora. Mas quando eu somar as minhas redutoras e abater das minhas credoras, esse saldo aqui do meu passivo, ele pode até ficar zero. Ele não pode ficar menos 0,1. Ele fica zero, ele fica 0, ele pode ficar zero, ele não pode ficar 0,1. Ele tem que estar com saldo credor. Aí vou diminuir aqui empréstimos e vou recolher, né? E vamos aqui para fornecedores. Aí fornecedores, nós temos fornecedores nacionais e fornecedores estrangeiros. Que se enquadra quase a mesma coisa aqui, ó, empréstimo. Só que o empréstimo, como eu falei, é em moeda, o financiamento é de um bem que você financiou. E já quando você vem aqui para fornecedores, que você vem fornecedores nacionais e fornecedores estrangeiros, que é a mesma coisa aqui do meu passivo circulante. Você está vendo? Nacional e estrangeiro. Ó. O que ele disse, ó, de mercadoria, de ativo, de material de consumo, de serviço de fornecedor. Só que isso aqui vai ser realizado dentro do ciclo normal e esse outro não. Vamos recolher e vamos para outras obrigações. Outras obrigações de contas a pagar. Mesmo jeito. Não adianta, eu estou repassando assim, com calma e de repente pode até estar cansativo, porque é demorado. Isso você tem que parar, você tem que olhar, você tem que analisar e caso você tenha alguma dúvida, por mínima que seja, é bom que seja tirado. Até porque quando você dominar o plano de contas, vai abrir um universo dentro da contabilidade que você não tem ideia. Vamos recolher e vamos para receitas e exercícios futuros. Nessa daqui, receitas de exercício futuro, abre uma observação. Eu coloquei aqui. Receitas já recebidas pela empresa, deduzidas dos custos e despesas correspondentes incorridos ou a incorrer, que efetivamente serão reconhecidas em períodos futuros por estarem associadas a algum evento futuro ou a influência ou a fluência do tempo. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu fico olhando e fico incomodado porque vamos lá de novo. Receitas de exercícios futuros. Receitas já recebidas pela empresa, quer dizer, a empresa já recebeu. Deduzidos dos custos e despesas correspondentes incorridas ou a incorrer, que efetivamente serão reconhecidas em períodos futuros por estarem associadas a algum evento futuro ou a fluência do tempo, e sobre as quais não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da empresa. Artigo 181 da Lei 6.404/76, a velha lei das SA. Aí coloquei aqui receitas recebidas antecipadamente e os custos de despesas vinculadas à receita. Vamos recolher
E vou vir aqui agora para o patrimônio líquido. Coloquei de forma bem simples aqui, só para lembrar que patrimônio líquido é o interesse residual ou simplesmente o que resta nos ativos da entidade depois de deduzido todos os seus. Também todos os seus passivos. Vamos prestar mais atenção na próxima vez. Pronto. Patrimônio líquido é o interesse residual ou simplesmente o que resta nos ativos da entidade depois de deduzir todos os seus passivos. Ou seja, ativo menos passivo igual patrimônio líquido. Vamos abrir o patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido nós temos o capital social, que é o valor previsto em contrato ou estatuto que forma a participação em dinheiro, bens ou direitos dos sócios ou acionistas na empresa. Pronto. Nós temos uma empresa, a empresa tem um capital, esse capital pode ser participado pelo sócio como ele pode entrar com dinheiro, com bens ou direitos. E dentro do capital nós temos o capital subscrito e o capital integralizado. Eu vou registrar aqui o capital subscrito e em contrapartida do que não foi subscrito vai ficar integralizado, do que não foi integralizado vai ficar a integralizar. Quer dizer, eu posso ter aqui 1 milhão de capital, eu posso ter aqui 500 mil de a integralizar, falta 500. Esses 500 foi para onde? Foi para o banco ou para o caixa ou para algum ativo ou algum direito para poder fechar 1 milhão. Capital social. Aí nós temos aqui as reservas. Aí eu coloquei aqui reservas, é abrir, porque dentro da reserva nós temos a reserva de capital, que são contribuições recebidas por proprietários ou de terceiros que nada tem a ver com as receitas ou ganhos. Reserva de capital. Aí nós temos o ajuste de avaliação. Indicavam acréscimo de valor ao custo de aquisição de ativos já corrigidos monetariamente, baseados no mercado até 31 de 12 de 2007. A possibilidade de formação de tais reservas foi extinta pela Lei 11.638. Eu deixei aqui porque ainda tem empresas que não estão adequadas às normas internacionais. Aí eu tenho aqui a reserva de lucro, que são obtidas pela apropriação de lucros da companhia ou da empresa por vários motivos, por exigência legal, estatutária ou por outras razões. Aí dentro tem a reserva de capital, as analíticas, correção monetária, ágil, alienação e ações de tesouraria, isso na reserva. Já nos ajustes, nós temos ajuste de elementos do ativo e menos ajuste de elemento do passivo. E nas reservas de lucro, nós temos a reserva legal, a estatutária, como foi dito aqui na questão da reserva, por exigência legal, estatutária, para você ver, ou por outros motivos. No caso aí eu tenho legal, estatutária e essas outras razões, né, que tem para contingência, lucros a realizar, reserva especial, reserva de incentivos fiscais, e eu também tenho menos as ações em tesouraria. Recolher reserva e vamos aqui aos lucros ou prejuízos acumulados. Tá aqui, não irei nem comentar o que é lucro ou prejuízo acumulado. Nessa eu não vou falar nada. Aí dentro de lucros ou prejuízos acumulados, nós temos o lucro acumulado, nós temos o prejuízo acumulado e nós temos o resultado do exercício em curso. Nós estamos em 2018, fechamos o balanço em 31 de março desse ano e apuramos. Transferimos
para lucros acumulados ou deixamos em resultado do exercício em curso, estando em maio de 2018? Deixa essa pergunta, vou colocar aqui para vocês pensarem. Vou recolher. Então vamos para receitas. Vou ver aqui. Vamos para a receita. Vou abrir o comentário de novo em relação que diz que receita, seu saldo é sempre credor, né? Esse grupo aqui de receita, o saldo tem que ser credor. E relembrar que receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos, ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com as contribuições dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Essa receita está de forma bem generalizada, mas também já abre uma prerrogativa e diz, essa receita aqui, ela não tem nada a ver com a contribuição dos sócios, acionistas. Não, viu? Isso aqui é uma receita generalizada dentro da empresa, esse resultado, mas não tem nada a ver com a contribuição dos detentores. Aí abrindo, nós temos receitas operacionais, que são as provenientes do objeto da exploração da empresa ou de sua atividade principal, e classificam receita da atividade técnica ou principal, que diz respeito à atividade principal da empresa, como venda de produtos, mercadorias ou da prestação de serviço. Veja, quer dizer, eu tenho receita operacional. O que é operacional? Aqui eu tenho receita de uma maneira geral e eu tenho aqui receita operacional, que é o que? É aquela receita conseguida através da exploração da atividade principal da empresa. Que também, como eu falei, né, tem um saldo credor. Aí dentro de receita operacional nós temos a receita bruta de vendas e serviços. Aí eu tenho aqui receita bruta de vendas de produtos e mercadoria, eu tenho receita da prestação de serviço. Vou para o quinto nível. Aí nós temos de produtos dentro e fora do mercado, de mercadoria dentro e fora do mercado. Aí nós temos de prestação de serviço dentro do mercado e fora do mercado. Certo? Agora eu vou recolher aqui. E logo abaixo nós temos as deduções da receita bruta, que eu disse que tem o saldo, ela tem o saldo sempre devedor. E vamos ver quais são essas deduções, que você já sabe, cancelamentos e devoluções, descontos incondicionais, impostos dissidentes. Aí veja, quando eu coloco aqui, cancelamentos e devoluções, que eu abro, eu tenho cancelamento de venda de produto dentro e fora do mercado e de cancelamento de devoluções dentro e fora do mercado. Aí eu tenho descontos incondicionais, do mesmo jeito, venda de produtos dentro e fora do mercado e venda de mercadoria dentro e fora do mercado. E também tenho aqui, impostos. Você pode ver que eu tenho aqui os meus cancelamentos, aí estou especificando dentro e fora do mercado, os descontos dentro e fora do mercado. Mas na hora de eu calcular o meu imposto, está tudo essa única conta aqui. Eu não tenho imposto calculado para venda fora do mercado, dentro do mercado. Aí eu tenho o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, o ISS, o CONFINS e o PIS. E se a gente pega, olha, eu tenho aqui uma analítica que é sintética, A32, e ela vem até aqui. E você pode ver que todas elas devedoras dentro do grupo de receita, para deduzir justamente a nossa receita. Vou recolher
E vamos abrir aqui receitas financeiras. Eu tenho receitas financeiras de juros, dentro de financeiras de descontos. Eu vou abrir aqui, ó, juros sobre aplicação, de juros ativos, descontos financeiros obtidos, variações monetárias ativas e variações cambiais ativas, tudo ainda receita, mas não operacional. Receita com a venda de mercadoria. Operacional, mas não com a venda de mercadoria. Aí nós temos recuperação de despesa, reversão de provisões. Coloquei aqui. O que acontece? Você fez uma provisão para uma determinada. Vamos colocar aqui um exemplo prático. Você fez uma provisão para devedores duvidosos. Você lançou isso e no final você pensou que não ia receber 95% e você recebeu. E você simplesmente vai ter que reverter essa provisão. Se você pensou que só recebia 90 e você recebeu 95, você vai ter que fazer a reversão de 5%. Isso aqui também são coisas para depois. Agora é só para que você entenda. E caso você tenha alguma dúvida, porque na realidade você vai ter que olhar esse plano de contas de cima embaixo, do ativo às contas de apuração, e tem que entender cada continha para que serve. Senão você pode até passar no exame de suficiência e passar na sorte. É bom quando a gente passa na sorte. Eu não sei se é bom você estar no mercado de trabalho prestando serviço ou numa empresa como colaborador. Lá não tem sorte, né? Lá você errou, está errado. Ou você sabe ou você não sabe. Vou recolher, vamos para outras receitas operacionais, receitas diversas. Aí aqui tem receitas com aluguéis e arrendamentos, vendas de acessórios, receita de equivalência patrimoniais, dividendos e lucros, amortização e deságio. Vou recolher. E nós temos outras receitas. Abrir aqui uma observaçãozinha. E coloquei aqui também outras receitas, né? Você depois, quando pedir, você dá uma olhada nela. Quaisquer outras receitas que não façam parte do objeto de exploração da empresa ou de sua atividade principal. Outras receitas. Ou receitas não operacionais. Aí dentro de outras receitas eu tenho outros resultados positivos. Aí eu tenho resultado positivo na alienação. Aí eu coloquei aqui, ó, só para lembrar, que eu sei que vocês sabem, mas é bom lembrar, porque às vezes até eu esqueço, porque você não vive lendo esse tipo de coisa, né? Como descrever o que é determinada coisa. Eu sei o que é alienação, mas o que é alienação? Aí, na hora, quanto mais você vê, quanto mais você repassa, melhor fica. Quer dizer, a cessão de bens, transferência de domínio de algo. Pronto. Aí eu abri, grifei aí alienação e coloquei, ó, lucro na alienação de participação de coligadas. Aí, ó, de novo alienação, lucro na alienação de imobilizado, ó. Alienação de imóveis, utensílios, máquinas de equipamento, veículos. E resultado de sinistro. Aí coloquei também aqui, ó, o que é sinistro? Sinistro é o doutor Sinistro. Não, sinistro é aqui nesse caso, é a ocorrência de acontecimentos previstos no contrato de seguro, de natureza súbita, involuntária e imprevista. Ficou como sinistro com imobilizado. Vamos recolher. Aí vamos para custos e despesas. Aí vim aqui, coloquei que custo de acordo com o NBC, que já falei lá no 3.1, que custo de acordo com o NBC 2 do Ibracon,
é a soma dos gastos incorridos e necessários para a aquisição, conversão e outros procedimentos necessários para trazer os estoques à sua condição e localização atuais, e compreende todos os gastos incorridos na sua aquisição ou produção, de modo a colocá-los em condições de serem vendidos, transformados, utilizados na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que façam parte do objeto social da entidade ou realizados de qualquer outra forma, ou simplesmente valor gasto com bens e serviços para a produção e outros bens e serviços oferecidos. Exemplo, matéria-prima, energia aplicada na produção de bens, salários e encargos do pessoal da produção. Isso é o que é custo. Agora nós temos aqui, custo de produção, aí nós temos material aplicado, mão de obra, gastos gerais. Aí, dentro do material aplicado, matéria-prima, dentro da mão de obra, ali ó, salários e ordenados. Já não está lá na despesa administrativa, ela veio para custo, porque esse pessoal daí é o que está lá, com a mão na massa. Não aquele pessoal que está no escritório, é o que está com a mão na massa. Aí nós temos a mão de obra, né? Salários ordenados para labor, prêmios de gratificações, 13º, férias, INSS, FGTS, indenizações de aviso prévio e assistência médica. Só para lembrar vocês, viu? Esse 13º e essas férias aqui, não é paga no mês não, é aprovisionada mês a mês. Vou recolher. E nós temos os gastos gerais. Nós temos combustível, lubrificantes, energia elétrica e serviços de terceiros. Aí ó, os custos indiretos de produção. Mão de obra, aqui em cima é direta, aqui já diz ó, indireta, quer dizer, eita, caiu uma pergunta que quer que você classifique a mão de obra direta e a mão de obra indireta. Alguém tem que falar o que é mão de obra direta ou indireta. Não adianta ter esse medo de custo. É simplesmente você prestar atenção que as mesmas contas analíticas que tem aqui são essas daqui. São as mesmas contas. Só que esse daqui é do pessoal da produção, que está lá direto, dentro da produção, dentro da linha de montagem. E esse aqui não. Foi por isso que eu não coloquei as analíticas. Porque é simplesmente a mesma coisa que tem aqui. É feito material de consumo, material de manutenção e reparo. Quando estivermos apurando o custo, eu vou abrir aqui umas contas analíticas. Mas agora eu não vou passar para que vocês não fiquem em cima querendo aprender tudo de uma vez. Até porque o plano ele já está grande para que se fale. E fica até cansativo. Você deve estar cansado de estar escutando eu falar até agora. Mas infelizmente tinha que sair a questão da montagem do plano de contas, que é mais uma explanação. Até porque para explicar conta por conta, isso de maneira completa, isso leva muito tempo. Mas vamos dentro dos custos indiretos, tem utilidades e serviços, aluguéis, arrendamentos, depreciação, amortização, combustíveis e energia elétrica. E nós temos aqui, depois custo direto, indireto, e nós temos aqui o custo direto da produção de serviço e indireto da produção de serviço, que é mais ou menos a mesma coisa. Você pode ver que eu até coloquei aqui custo indireto de produção, direto de produção, com 4 asteriscos aqui, e coloquei aqui e aqui nesse outro. Olha só, chegamos às despesas. Colocamos que despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção, aumento de passivos, que resultam em decréscimos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com
com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Do mesmo jeito lá de receita, que aquele capital que for colocado dentro da empresa, ou seja lá o que for colocado pelo detentor do instrumento patrimonial, ele não é considerado receita. A mesma coisa aqui, aquilo que saia para o detentor, ele não pode ser classificado como despesa. Ou simplesmente valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como aos esforços para obtenção de receita através da venda dos produtos. Exemplo, material do escritório, salários da administração. Aí nós temos aqui despesa com vendas e nós temos esse leque. Pessoal, comissão, propaganda, despesa com entrega, e nós temos as suas analíticas, que eu não vou abrir. Só vou abrir essa com pessoal, que tem os salários aqui, vou abrir uma de geral, só para mostrar. Eu tenho aqui a despesa com pessoal, despesa com vendas, despesa com pessoal das vendas, salário, prolabore, prêmio das pessoas, férias. Aí como seria aqui no vendas, ainda cabe aqui comissões e outras contas, caso tenha dentro da empresa. De repente a empresa não trabalha com comissão, ela dá um salário e prêmios de gratificação. Gratificações, e não com comissão. Isso depende muito da empresa, mas de repente poderia também acrescentar aqui comissão. Aí, como eu falei aqui via despesas gerais, aluguel, manutenção e reparo, telefone, despesas postais e telegráficas, até porque essas telegráficas eu coloco, mas eu não sei porquê. Vamos lá. Depreciações e amortização, serviços prestados por terceiros e seguros. Lembra lá que eu falei daquela conta de seguro lá, a apropriar, e também lá de seguros a pagar? Eu acho que eu falei. Vamos recolher, despesa com pessoal, com vendas e despesa administrativa. A mesma coisa. Não adianta eu abrir, porque a mesma despesa com pessoal que eu tenho aqui, estão vendo? Mesma coisa. O cuidado que você tem que ter é na hora que está lendo o questionamento, uma prova, a pergunta. Se você não prestar atenção, que de repente ele pode separar a administração da parte comercial, parte de vendas e a linha de produção. Aí se você não prestar atenção nisso, eu vou ter 2 salários ou 3 salários. Um da produção lá direto, outro indireto, vamos colocar 4, um da produção direto, outro indireto. Eu tenho uma despesa com salário da administração e eu tenho outro com a comercial, vendas. Aí eu vou ter 4 valores e aí você tem uma pergunta direcionada à produção e você vai e soma tudo. Aí é você. Agora, no plano de contas, foi como eu disse, muita coisa se repete. Você só tem que ter discernimento para começar a encaixar. E como é que você vai começar a encaixar? Desse jeito, você vai abrindo. Por isso que eu fiz até questão de colocar esse filtro, para que você abra e vá prestando atenção como é que a coisa realmente acontece. E como ele disse, vão surgir dúvidas. Quando você olhar para esse plano de contas, vai parecer um monstro, mas não é. Não é. Muita coisa é repetida. Ou é tipo o bem e o mal. Eu tenho o ativo, eu tenho o passivo. O doce e o salgado, a noite e o dia. Quer dizer, para tudo que eu tenho dentro do ativo, eu tenho no passivo. Para tudo que eu tenho dentro da minha receita, eu tenho quase tudo dentro da minha despesa. E é só isso, é prestar atenção só nisso, mais nada. Aí eu vou recolher aqui e vou para outras despesas. Vamos voltar para outras de novo e colocar outros resultados negativos, que aí eu tenho os resultados negativos na alienação de investimentos, resultados negativos na alienação de imobilizado,
resultado de sinistros com imobilizado, outras baixas do ativo não circulante, provisão para perdas permanentes. E como eu disse, veja, eu tenho aqui uma sintética, eu abrindo vou ter uma analítica. Resultado negativo na alienação de investimento. Perda na alienação de participação em coligadas. Você está vendo? Já em resultado negativo na alienação, eu tenho mais contas classificadas aqui dentro do imobilizado. Tenho imóveis, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, veículos. E de repente a empresa poderia ter uma aeronave. E estaria aqui aeronaves, não classificado dentro de veículos. Aí tem o resultado de sinistro. Eu tenho outras baixas, que seria baixa de investimento permanente ou baixa de imobilizado. E eu tenho dentro de provisões para perdas permanentes. Eu coloquei até aqui o que é essa provisão, né? É um acréscimo de exigibilidade. É o maior ou menor prazo em que as contas de direitos devem ser recebidas pela empresa. Quer dizer, essa exigibilidade, cujo valor e o prazo de pagamento ainda não está totalmente definido. Conta que registra as perdas verificadas em períodos anteriores num determinado valor. Pronto. Aí eu tenho essas perdas controladas e coligadas, equivalência patrimonial, custo corrigido e outras participações societárias. Vamos recolher. E nós temos as contas de apuração, que eu vou tratar delas. Temos aqui, só vou abrir. Mas eu vou explicar melhor quando estivermos fazendo a apuração do resultado. Bastante cansativo, né? Felizmente, não teve como, por conta do tempo e também porque são apenas dicas, fazer de outro jeito para mostrar como montar um plano de contas ou como entender o que é um plano de contas. Agradeço a atenção de vocês. Um abraço, fé, saúde, paz, amor e sorte para todos.